Eu estou aqui para te ajudar a lidar com esse sentimento de inferioridade que provavelmente te acompanha há bastante tempo. E sim, isso tem te atrapalhado em tudo. Nos seus relacionamentos, no seu desempenho no trabalho e até na forma como você enxerga a si mesmo. Você tem vivido se sentindo menor do que os outros, como se nunca fosse suficiente. Mas hoje eu vou te mostrar um caminho. Vou compartilhar contigo algumas atitudes que, apesar de parecerem simples, têm um impacto profundo. São coisas que não exigem nada impossível, mas sim um compromisso real da sua parte. Nada muda da noite para o dia. Mas se você começar a aplicar isso com seriedade e transformar essas atitudes em hábitos conscientes, você vai perceber. Com o tempo, esse sentimento de inferioridade vai diminuindo e pode até desaparecer de vez. Vamos começar pela primeira atitude, e ela é fundamental. Eu tenho certeza que você faz isso, porque quem se sente inferiorizado quase sempre cai nessa armadilha. A comparação. Você se compara o tempo todo. Nas redes sociais, então, isso vira um veneno. Você olha a vida dos outros e tudo parece melhor. O outro é mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. E aí você se encolhe, se sente pequeno. Olha só, comparar não é algo ruim em si. A comparação pode ser uma ferramenta poderosa de crescimento. Quando você vê alguém fazendo algo grandioso e pensa, eu também quero chegar lá, isso pode te impulsionar. O problema é quando a comparação vem carregada de autodepreciação. E é assim que geralmente acontece quando você tem esse sentimento de inferioridade. Em vez de se inspirar, você se sabota. Então aqui vai o seu primeiro desafio. Pare de se comparar negativamente. Isso tem que ser uma decisão sua, consciente. Entre nas suas redes sociais, Instagram, YouTube, qualquer plataforma, e identifica quem são aquelas pessoas que você vê e, ao invés de te motivarem, só te fazem se sentir pior. Você precisa parar de se expor a esse tipo de gatilho. E aí alguém pode pensar, mas isso não é imaturidade? Se eu me sinto mal com alguém, vou deixar de seguir só por isso? E eu te respondo, não se trata de imaturidade, se trata de se proteger, de cuidar da sua saúde emocional. Você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Não é seu dever continuar assistindo ou acompanhando algo que te faz mal. Se seguir certas pessoas ou ver certos conteúdos nas redes sociais mexe com o seu emocional, afeta sua autoestima, então a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é parar. Simples assim. É impressionante como isso pode mudar o jogo. Vários dos meus pacientes me dizem algo como, cara, eu comecei a fazer um detox das redes sociais e está sendo libertador. E é isso mesmo. Se algo te causa dor, se vira um gatilho emocional, o caminho mais inteligente não é insistir, é se afastar. Isso não tem nada a ver com ser fraco, imaturo ou fugir dos problemas. Pelo contrário, isso é maturidade emocional, é saber se proteger. A verdadeira sabedoria está em reconhecer o que nos afeta negativamente e tomar uma atitude. Se tem algo que te puxa para baixo, você tem todo o direito e o dever com você mesmo de cortar esse mal pela raiz. Então, se você sabe que tem essa tendência de se comparar e isso só piora o seu sentimento de inferioridade, o melhor que você pode fazer é dar um basta nisso. Porque toda vez que você olha para o outro com esse olhar de comparação destrutiva, você só reforça essa crença de que é menos. E você quer sair disso, não quer? Então age agora. Quando esse vídeo terminar, abre suas redes e faz uma limpa. Para de seguir quem te deixa mal. Silencia, oculta, bloqueia, faz o que for necessário, mas tira da sua rotina esse tipo de estímulo. Você vai ver como isso já vai aliviar boa parte dessa sensação constante de não ser suficiente. Agora, vamos para a segunda atitude que você precisa adotar. Valorize suas conquistas.
E eu já sei o que você pode estar pensando. Mas eu não conquistei nada, tá tudo dando errado, minha vida tá um caos. Só que não é bem assim. A gente tem o hábito de só reconhecer vitórias quando elas são grandes, chamativas, dignas de aplauso. Mas a verdade é que a vida é feita de pequenas vitórias também, e são elas que constroem a nossa história. Talvez o problema esteja no seu olhar. Talvez você esteja tão acostumado a se colocar para baixo, a se ver como alguém inferior, que não consegue reconhecer o valor que existe em você. Mas isso pode e deve mudar. E a mudança começa agora. Aquilo que você já fez ou faz na sua vida tem valor, sim. Mas muitas vezes a gente está tão focado na dor, no sofrimento, nas dificuldades, que simplesmente não consegue enxergar as coisas mais simples que realiza no dia a dia. Se hoje, por exemplo, você acordou num dia ruim, sem vontade de fazer nada, mas ainda assim levantou da cama e está aqui assistindo esse vídeo, isso já é uma vitória. Pode parecer pequeno, mas não é. Isso é você se movendo, mesmo quando tudo dentro de você queria desistir. A gente tem uma mania equivocada de achar que conquista só é conquista quando é algo gigante, quando envolve grandes mudanças, conquistas materiais, promoções no trabalho, diplomas, casas, carros. Mas a verdade é que sua vida é feita de conquistas o tempo inteiro, e você precisa aprender a enxergar isso. Se hoje você tinha uma lista de coisas para fazer e conseguiu cumprir essas tarefas, isso é uma conquista. Se você tem filhos e está se dedicando para criá-los com amor, com caráter e vê neles atitudes boas, isso também é uma vitória. Se você cozinhou uma refeição gostosa para quem você ama, se você deu o seu melhor em algo simples, isso tem valor. Tudo isso conta. O problema é que muitas vezes a gente perde a capacidade de reconhecer essas pequenas vitórias. Muita gente sofre com a rotina, acha ela pesada, sem graça, sufocante. Mas o que realmente muda essa percepção é o olhar. Quando você passa a enxergar sua rotina como um terreno fértil para pequenas conquistas, tudo começa a fazer mais sentido. Então comece a praticar esse olhar, faça esse exercício. No final do seu dia, pare por um momento e reflita. O que eu consegui fazer hoje? Às vezes, a resposta que vem é dura. Ah, não consegui terminar nada. Comecei várias coisas e parei no meio. E isso machuca, porque a sensação de fracasso pesa. Mas mesmo assim, olhe de novo. Vai ter algo que você conseguiu concluir. Vai ter algo que você enfrentou, mesmo que com medo. Reconheça isso. Se valorize, se respeite, se elogie. Isso não é vaidade, é autocuidado, é construção de autoestima. E isso sim te ajuda a sair desse ciclo de inferioridade. Porque a gente tem o péssimo hábito de esperar que o outro nos reconheça. Que alguém venha e diga, parabéns, você está indo bem. Claro que é bom quando isso acontece, mas a primeira pessoa que precisa fazer isso é você. Se você não for capaz de se reconhecer, de se valorizar, de se encorajar, quem vai fazer isso por você? Caramba, eu consegui fazer isso. Que bom, olha só o que eu realizei. É raro a gente ter esse tipo de pensamento, né? Mas sabe por quê? Porque se você mesmo não aprende a se valorizar, a reconhecer o que faz de bom, dificilmente alguém vai fazer isso por você. O mundo lá fora costuma refletir a forma como a gente se enxerga. E se você se trata com descaso, se vê como alguém menor, é assim que o mundo também vai te enxergar. E isso só alimenta ainda mais aquele sentimento de inferioridade.
Agora vem uma coisa muito importante. Você precisa fortalecer sua autoestima com atitudes. Uma das perguntas que eu mais recebo é: como eu aumento minha autoestima? E a resposta é simples, mas exige ação. Você constrói autoestima com prática, com movimento, com pequenas vitórias no seu cotidiano. Isso tem tudo a ver com o que falamos antes. Autoestima não é só sobre aparência, não tem a ver só com se olhar no espelho e se achar bonito. É algo bem mais profundo. É sobre valor pessoal, é sobre amor próprio, é sobre como você se percebe internamente. Então comece a fazer coisas que reforcem isso. Assuma pequenas responsabilidades. Se comprometa com tarefas que vão te lembrar do quanto você é capaz. Isso vai, pouco a pouco, reconstruindo a sua confiança. Mas por que tanta gente trava nisso? Porque muitas vezes a vida está um caos. Os problemas se acumulam e parecem enormes. E aí você faz uma lista mental de tudo que precisa resolver e desanima. Parece impossível, parece que não tem saída. Aí você olha aquele objetivo gigante e pensa: não vou dar conta. E o que acontece? Você paralisa, não faz nada, fica travado. Mas existe uma saída. Quebra esse problemão em partes menores. Divide tudo em etapas simples. E começa, um passo de cada vez. A cada pequena ação que você realiza, você sente uma fagulha de conquista. Isso gera motivação. Isso te dá energia para continuar. É como eu costumo fazer comigo mesmo. Eu tenho minha agenda super organizada, claro. Mas além disso, eu tenho um caderno onde anoto tudo o que preciso fazer no dia. Coisas pequenas mesmo, nada grandioso. Ligar para alguém, resolver um detalhe no trabalho, embalar um presente, responder uma mensagem importante, coisas assim. Escrevo tudo. Colocar no papel alivia, tira da cabeça. E quando eu vou riscando o que cumpri, vem aquela sensação de que eu estou avançando. Esse tipo de atitude parece simples, mas tem um poder enorme, porque cada pequena tarefa cumprida vai se somando. E no fim das contas, você percebe que sim, é capaz de fazer coisas maiores. Só precisava começar pelo primeiro passo. No fim do meu dia, eu vou olhando tudo que anotei e conforme vou cumprindo, vou riscando cada item da lista. Claro, nem sempre consigo riscar tudo. Tem dias em que só coloquei 3 tarefas e mesmo assim não deu tempo de concluir todas. Em outros, o caderno está cheio de anotações e aí eu me organizo para fazer o que der. Mas vou te dizer, ver aquelas tarefas riscadas é uma sensação maravilhosa. É como se naquele momento eu percebesse o quanto avancei. Mesmo que não sejam grandes feitos, ver aquilo marcado como feito me dá uma satisfação enorme. Me sinto mais forte, mais no controle. É como se eu dissesse para mim mesmo: tá vendo? Eu consegui. Eu fiz acontecer. E o mais importante, isso não é para mostrar para ninguém. Não é para postar nas redes, não é para impressionar ninguém. É um reconhecimento silencioso. É só meu. É olhar para o caderno e pensar: eu fui lá e fiz. Isso fortalece demais a autoestima. Esse processo exige, sim, um certo nível de autoconhecimento. É preciso olhar para dentro com sinceridade, com coragem. Mas o fato de você estar aqui agora, assistindo esse vídeo, já diz muito sobre você. Mostra que, no mínimo, você tem essa inquietação, essa vontade de se entender melhor, de buscar respostas. Você não estaria aqui se não tivesse pelo menos o desejo de mudar alguma coisa, de entender o que está sentindo. Então, aproveita isso. Use essa abertura como ponto de partida e comece de verdade a questionar o que te limita. Esse tipo de reflexão pode ser o que faltava para você se libertar de muita coisa que vem te travando há anos. E agora, para encerrar essa lista de 5 atitudes, vem uma que talvez seja a mais desafiadora. Esteja ao lado de pessoas que te fortalecem. Sim, eu sei que isso é difícil.
Eu sei que muitas vezes você está preso num relacionamento complicado, em um ambiente de trabalho tóxico ou convivendo com pessoas que te drenam. E também sei que nem sempre dá para simplesmente escolher com quem conviver. Porque a vida, às vezes, coloca pessoas no nosso caminho que não têm nada a ver com a gente. Mas é fato, as pessoas com quem a gente se conecta mais de perto influenciam, e muito, a nossa vida. Mesmo que você tente resistir, mesmo que diga para si mesmo que não vai se deixar levar, a convivência constante com pessoas negativas, críticas ou desmotivadas vai, aos poucos, te afetando. É inevitável. Olhe para trás e pense em ambientes que você frequentou, em empregos que teve, em grupos de amigos do passado. Com o tempo, você percebe que acaba absorvendo hábitos, ideias, até atitudes dessas pessoas. Muitas vezes, sem nem perceber. Por isso, é essencial que você seja mais seletivo com quem permite estar perto de você. Com o passar dos anos e com mais maturidade, a gente naturalmente começa a filtrar mais. Começa a perceber o quanto a energia das pessoas à nossa volta pode elevar ou afundar a gente. É claro que isso pode trazer um sentimento de solidão no início, porque quando você começa a se afastar do que te faz mal, pode parecer que sobra pouca gente. Mas aos poucos, você vai percebendo que vale muito mais a pena ter poucos por perto, desde que esses poucos te impulsionem, te respeitem e te façam crescer. Então, mesmo que seja difícil, comece a se aproximar de quem te inspira, de quem acredita em você, de quem te puxa para cima, não para baixo. Agora, é claro que tem dias em que eu olho e vejo que só consegui riscar um único item da lista inteira. E tudo bem. Às vezes o dia foi puxado, as coisas saíram do controle. Nesses casos, eu pego o que ficou pendente e levo para o dia seguinte, sem culpa, sem me julgar. Mas olha só, quando você começa a fazer pequenas coisas e reconhece cada uma delas, você passa a acreditar mais em si mesmo. Isso é poderoso, porque a verdade é que você sabe fazer, você é capaz. E essa percepção vai, pouco a pouco, dissolvendo aquela velha sensação de inferioridade. Agora vamos para uma quarta atitude essencial. Comece a questionar suas crenças limitantes. Esse é um assunto que eu até já falei mais a fundo em outro vídeo. Se quiser procurar depois, vale a pena assistir. Mas o ponto aqui é o seguinte: muita gente vive presa a ideias negativas sobre si mesma. Ideias que foram implantadas lá atrás, muitas vezes na infância, e que até hoje controlam seus pensamentos e suas decisões. Essas são as chamadas crenças limitantes. Aqueles pensamentos do tipo: eu não sou bom o bastante, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, eu não mereço. Talvez alguém tenha te dito isso há muitos anos e você acreditou. E pior, passou a repetir isso para si mesmo. E hoje, sem nem perceber, você vive sob a influência dessas mentiras que impedem o seu crescimento. Por isso, o convite aqui é claro. Comece a confrontar esses pensamentos. Questione cada um deles. Será mesmo que isso é verdade? Será que você não é capaz? Ou será que só te fizeram acreditar nisso? Porque a partir do momento em que você desmonta essas ideias distorcidas, começa a enxergar novas possibilidades para sua vida. E o sentimento de inferioridade vai perdendo força, porque você finalmente começa a ver quem realmente é. Essa ideia de que você não consegue, de que você não é capaz, de que não tem o que é preciso, isso, na maioria das vezes, não nasceu em você. São crenças limitantes e muitas delas surgem do que ouvimos ao longo da vida, do que foi imposto a nós de fora para dentro. Mas nem sempre vem dos outros. Às vezes, somos nós mesmos que inventamos essas barreiras mentais. Sim, a gente mesmo se sabota. Eu escuto isso com frequência no consultório. Já ouvi de muitos pacientes: acho que sou eu quem cria os meus próprios problemas. E é verdade. Muitas vezes, a gente alimenta pensamentos que nem fazem sentido,
mas que de tanto repetir viram uma espécie de verdade dentro da nossa cabeça. Só que tem um detalhe importante. Quando você para e começa a questionar essas ideias, elas perdem a força. Deixam de parecer verdades absolutas. Então, se hoje você carrega alguma crença que te trava, que te impede de crescer ou te faz sentir menor que os outros, talvez seja a hora de investigar de onde isso veio. Pode ter sido alguém lá atrás, talvez na infância ou adolescência, que disse que você não era bom o suficiente, que você não ia conseguir, e você acreditou. Mas será que você ainda precisa carregar isso com você hoje, com tudo que você já passou, com a maturidade e vivência que tem agora? Comece a refletir, por que eu ainda acredito nisso? Pense assim, até agora essa foi uma ideia que eu levei comigo. Mas será que ela realmente faz sentido? Será que ela ainda se encaixa na pessoa que eu sou hoje? Só esse ato de se questionar, de parar para pensar com mais consciência, já é um passo enorme rumo à liberdade. Porque quando você começa a se observar com mais clareza, quando começa a desenvolver esse olhar crítico sobre o que pensa e sente, você acessa algo que só os seres humanos têm. A capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. Isso é autoconsciência. É o momento em que você não apenas sente, mas entende o que sente. Em que você não apenas repete padrões, mas escolhe quebrá-los. E quando você desperta para isso, você ganha o poder de reescrever sua história. Esse processo exige, sim, um certo nível de autoconhecimento. É preciso olhar para dentro com sinceridade, com coragem. Mas o fato de você estar aqui agora, assistindo esse vídeo, já diz muito sobre você. Mostra que, no mínimo, você tem essa inquietação, essa vontade de se entender melhor, de buscar respostas. Você não estaria aqui se não tivesse pelo menos o desejo de mudar alguma coisa, de entender o que está sentindo. Então, aproveita isso. Use essa abertura como ponto de partida e comece de verdade a questionar o que te limita. Esse tipo de reflexão pode ser o que faltava para você se libertar de muita coisa que vem te travando há anos. E agora, para encerrar essa lista de 5 atitudes, vem uma que talvez seja a mais desafiadora. Esteja ao lado de pessoas que te fortalecem. Sim, eu sei que isso é difícil. Eu sei que muitas vezes você está preso num relacionamento complicado, em um ambiente de trabalho tóxico ou convivendo com pessoas que te drenam. E também sei que nem sempre dá para simplesmente escolher com quem conviver. Porque a vida, às vezes, coloca pessoas no nosso caminho que não têm nada a ver com a gente. Mas é fato, as pessoas com quem a gente se conecta mais de perto influenciam, e muito, a nossa vida. Mesmo que você tente resistir, mesmo que diga para si mesmo que não vai se deixar levar, a convivência constante com pessoas negativas, críticas ou desmotivadas vai, aos poucos, te afetando. É inevitável. Olhe para trás e pense em ambientes que você frequentou, em empregos que teve, em grupos de amigos do passado. Com o tempo, você percebe que acaba absorvendo hábitos, ideias, até atitudes dessas pessoas. Muitas vezes, sem nem perceber. Por isso, é essencial que você seja mais seletivo com quem permite estar perto de você. Com o passar dos anos e com mais maturidade, a gente naturalmente começa a filtrar mais. Começa a perceber o quanto a energia das pessoas à nossa volta pode elevar ou afundar a gente. É claro que isso pode trazer um sentimento de solidão no início, porque quando você começa a se afastar do que te faz mal, pode parecer que sobra pouca gente. Mas aos poucos, você vai percebendo que vale muito mais a pena ter poucos por perto, desde que esses poucos te impulsionem, te respeitem e te façam crescer. Então, mesmo que seja difícil, comece a se aproximar de quem te inspira, de quem acredita em você, de quem te puxa para cima, não para baixo. Quando somos mais jovens, estamos sempre rodeados por muitas pessoas. É amigo para todo lado, grupo de todo tipo, e a gente simplesmente não para pensar sobre isso. Não tem esse filtro.
E faz sentido, porque nessa fase da vida, a gente ainda está se formando, tentando entender quem é, o que quer, para onde vai. Então, naturalmente, há uma quantidade enorme de gente ao nosso redor. Só que conforme os anos passam e a gente vai amadurecendo, algo muda. Principalmente quando começamos a perceber com mais clareza o quanto as pessoas ao nosso redor influenciam nossa forma de pensar, de sentir, de agir, e aí a gente começa a filtrar mais, a ser mais criterioso. Muita gente me diz: nossa, parece que estou ficando mais exigente, mais chato. E eu sempre respondo: não é chatice, é maturidade, é seletividade. Quando você começa a ter mais consciência do que te afeta, você para de aceitar qualquer energia ao seu redor. Porque sim, se você não estiver atento, as pessoas com quem você convive vão sim interferir diretamente em quem você se torna. Então reflita. A pessoa com quem você se relaciona hoje, seja um parceiro, um colega de trabalho, um amigo, ela te aproxima ou te afasta da pessoa que você deseja ser? Os valores dela, o jeito dela viver, o que ela alimenta em você, tem a ver com o caminho que você quer seguir, ou está completamente desalinhado com aquilo que você acredita? Fazer esse tipo de análise é essencial. E é verdade que existe um lado difícil nisso tudo. Muita gente me diz: depois que comecei a ser mais seletivo com quem me cerca, acabei ficando sozinho. E sim, isso pode acontecer. Às vezes, no processo de cortar relações que não fazem mais sentido, a gente passa por um momento de solidão. Mas eu sempre respondo: você não está sozinho por completo. Você está sozinho nesse novo nível de consciência. Isso significa que agora é hora de buscar novas conexões, mais alinhadas com os seus valores, com o seu jeito de ser, com os seus objetivos. Você merece estar cercado por pessoas que te impulsionam, que te fortalecem e que caminham na mesma direção que você quer seguir. Essas pessoas que podem te fortalecer existem sim. O que acontece é que talvez você estivesse apenas nos ambientes errados, nos círculos errados. Elas estão por aí, só não estão onde você vinha procurando. Então pare por um momento e observe. Quais são os lugares que você frequenta? Com quem você tem se conectado? Quem são as pessoas com quem você mais conversa, se relaciona ou compartilha seu tempo? E vá além. Pense também nas redes sociais. Com quem você tem escolhido conviver digitalmente? Porque se cercar de pessoas que te fazem bem não se limita ao mundo físico. Também inclui os perfis que você segue, os vídeos que você assiste, os conteúdos que você consome todos os dias. Hoje em dia se fala muito sobre influenciadores, e eu sempre digo: o problema não está nos influenciadores, mas em quem escolhe segui-los. Você precisa refletir. Quem são as pessoas que eu acompanho? Em quem eu me inspiro? Quais são as minhas referências hoje? Essas respostas revelam muito sobre quem você é, sobre como se enxerga e até sobre o motivo de se sentir inferior em muitos momentos. Muitas vezes, o sentimento de inadequação, de não ser suficiente, vem justamente porque você está se espelhando em pessoas que vivem realidades totalmente diferentes da sua. E ao fazer isso, você se cobra por padrões que não são compatíveis com o seu momento de vida. Não se trata de dizer que aquelas pessoas são ruins ou erradas, mas sim de perceber se o que você está consumindo está te fazendo crescer, ou apenas te afundando emocionalmente. Talvez você esteja se conectando com ideias, estilos de vida e referências que só alimentam ainda mais essa comparação tóxica, esse sentimento constante de não estar à altura. E é por isso que esse vídeo é um convite à reflexão. É um chamado para que você pare e observe, de forma honesta. Por que estou me sentindo assim? Por que essa sensação de inferioridade está tão presente? O que estou permitindo entrar na minha mente, no meu coração, no meu cotidiano?
A resposta pode estar exatamente aí, no que você escolhe assistir, ouvir e conviver. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar evoluindo, fortalecendo sua autoestima e se libertando desse sentimento de inferioridade, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Porque juntos, passo a passo, a gente vai construindo uma vida melhor, com mais confiança e propósito. Conta comigo nessa jornada.